Olha, eu sempre fui péssimo em encontros. Não que eu seja esquisito ou algo assim, mas eu nunca soube lidar bem com o jogo da conquista. Depois de um término complicado, resolvi me arriscar no Tinder. Parecia fácil, né? Só deslizar pra lá e pra cá. Só que o que começou como uma distração acabou mudando minha vida de um jeito que eu nunca imaginei. Foi aí que eu conheci Clara. Desde o primeiro instante, ela parecia diferente. A conversa fluía tão bem que até esqueci que estávamos em um aplicativo. A foto de perfil dela era linda e ela parecia ter um carisma que atravessava a tela. Depois de alguns dias de papo, ela sugeriu que nos encontrássemos. Não era exatamente o que eu planejava, mas Clara tinha algo que me deixava confortável. Tem um restaurante incrível que eu amo. Você vai adorar, disse ela. Até aí tudo bem. Mas pensando agora, talvez eu devesse ter notado algumas coisas. Ela era muito reservada, com poucas fotos no perfil e nenhuma rede social ativa. Quando perguntei sobre isso, ela riu. Ah, eu sou péssima com tecnologia. Aceitei a desculpa sem questionar. O dia chegou e eu estava nervoso. Escolhi uma roupa bacana, passei perfume e saí mais cedo, só para garantir que não me atrasaria. O restaurante era numa rua meio isolada, mas parecia elegante de um jeito diferente, quase vintage. A primeira coisa que me incomodou foi o silêncio. Era um restaurante, mas não tinha aquele burburinho típico. Não pensei muito nisso e entrei. O ambiente era bonito, mas havia algo que eu não sabia explicar. Uma sensação de que eu não deveria estar ali. Clara chegou um pouco atrasada, mas quando a vi, sorri automaticamente. Ela era linda, como nas fotos, mas parecia mais reservada do que imaginei. Desculpa o atraso, trânsito caótico, disse com aquele sorriso que me desarmava. Nós nos sentamos e eu comecei a relaxar. No entanto, logo percebi alguns detalhes. Clara parecia olhar ao redor com frequência, como se estivesse checando algo. Perguntei se estava tudo bem e ela apenas deu de ombros. Tudo ótimo, só quero que a gente aproveite a noite. A conversa começou leve, mas em pouco tempo ela começou a me fazer perguntas estranhas, quase invasivas. Você mora sozinho? Costuma sair à noite? Tem família na cidade? Fiquei desconfortável, mas não queria ser rude. Clara pediu que eu experimentasse um prato específico, mas disse que não estava com fome e ficaria só com um vinho. Enquanto esperávamos, percebi que o garçom que nos atendia estava nervoso. Ele gaguejava, derrubou o cardápio e evitava contato visual comigo. Quando o prato chegou, Clara se levantou. Vou ao banheiro rapidinho, disse, com um sorriso que pela primeira vez parecia forçado. Fiquei ali, sozinho, e foi nesse momento que o garçom voltou, parecendo ainda mais tenso. Ele murmurou quase inaudível. Você precisa sair daqui, agora. Eu congelei. O quê? Perguntei. Mas antes que ele pudesse responder, Clara voltou. Ela me lançou um olhar estranho, como se soubesse que algo estava acontecendo. O garçom saiu apressado e Clara voltou a agir como se nada tivesse acontecido. Foi quando eu soube que algo estava muito errado. Fingi que estava tranquilo, mas por dentro meu coração estava disparado. Disse a Clara que precisava ir ao banheiro e ela sorriu. Claro, não demora. No corredor, encontrei uma porta com um letreiro indicando a saída de emergência. Parecia bloqueada por caixas e sacos de lixo. Enquanto tentava abrir espaço, ouvi passos atrás de mim. Meu coração quase parou. Me virei devagar e lá estava Clara, com um sorriso que já não parecia nada amigável. Tudo bem? Perguntou, mas o tom era frio, quase ameaçador. Eu forcei um sorriso. Sim, só estava procurando o banheiro. Ela me olhou por um segundo a mais do que o necessário antes de responder. O banheiro é para lá, não se perca. Assim que ela se afastou, continuei empurrando as caixas até abrir a porta. Saí o mais rápido que pude. Do lado de fora estava tudo escuro e silencioso.
Não havia ninguém na rua. Comecei a andar rápido, mas logo percebi que estava sendo seguido. Olhei para trás e vi Clara acompanhada de 2 homens. Eles se aproximavam lentamente, mas não havia dúvida de que estavam me seguindo. Eu corri. Não tinha outro pensamento na minha cabeça além de escapar. Enquanto corria, liguei para a polícia e expliquei o que estava acontecendo. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular. "Por favor, venham rápido. Eles estão me seguindo", gritei. Cheguei a um cruzamento e me escondi atrás de um carro. De lá, consegui ver Clara e os 2 homens. Eles estavam procurando por mim, andando devagar, como predadores que sabem que a presa está perto. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. As sirenes da polícia começaram a ecoar ao longe e, finalmente, senti um alívio. Clara e os homens pararam, trocaram olhares e fugiram antes que os policiais chegassem. Saí do meu esconderijo e fui até os policiais. Expliquei tudo, mas quando voltamos ao restaurante, o lugar estava vazio. Nenhum sinal de Clara ou de seus cúmplices, nem mesmo o garçom estava lá. Na delegacia, mostrei as fotos de Clara para os policiais. Um deles me lançou um olhar estranho. "Já vimos essa mulher antes", disse, "mas ela usa outro nome. Está envolvida em vários casos semelhantes. Parece que o restaurante era uma fachada para atrair vítimas." Voltei para casa naquela noite, mas o sono não veio. Até hoje me lembro daquele sorriso e de como tudo parecia calculado. Nunca mais confiei cegamente em aplicativos ou em estranhos. Se posso te dar um conselho, escolha um lugar público, avise alguém de confiança sobre seus planos e, acima de tudo, confie na sua intuição. Pode ser a diferença entre voltar para casa ou se tornar mais um desaparecido. Vocês já tiveram um primeiro encontro tão estranho que pareceu um pesadelo saído de um filme? Porque, se não tiveram, deixa eu contar o meu. A história que eu vou compartilhar é real. E até hoje me dá arrepios só de lembrar. Então, se ajeitem aí, porque a coisa foi bem pior do que eu esperava. Eu conheci o Roberto online, como muita gente faz hoje em dia. A gente começou a conversar num aplicativo. E ele parecia perfeito. Engraçado, educado, do tipo que manda bom dia todo santo dia. Foram 6 meses de conversas que começaram com mensagens simples e logo se transformaram em longas ligações à noite. A gente falava de tudo: filmes, comida, música. Parecia que tínhamos muito em comum. Então ele sugeriu que nos encontrássemos pessoalmente. Sabe aquela mistura de nervosismo e empolgação? Era exatamente o que eu sentia. Ele escolheu um lugar que, na hora, me pareceu estranho. Uma casa isolada fora da cidade. Ele disse que era um lugar especial, calmo, perfeito para conversar sem distrações. Eu hesitei, mas depois de tanto tempo conversando, eu pensei, por que não? Ele parece um cara legal. Contei para minha melhor amiga, a Letícia, que imediatamente ficou com o radar ligado. "Rafa, isso não tá me cheirando bem. Casa isolada? Você tá maluca?" ela falou. Mas eu insisti, achando que era coisa da cabeça dela. Por segurança, mandei minha localização para ela e prometi que ligaria assim que chegasse. Eu me arrumei com cuidado, escolhendo uma roupa que fosse casual, mas ainda assim bonita. Meu coração estava acelerado enquanto eu pegava o carro e começava a dirigir. Eu repetia para mim mesma: vai dar tudo certo. Ele é só um cara legal, querendo fazer algo diferente. Mas lá no fundo, tinha uma voz que eu ignorava. Uma que me dizia, isso tá estranho. Quando finalmente cheguei ao endereço, meu coração afundou. Era uma casa antiga, enorme, mas totalmente abandonada. As janelas estavam quebradas, o mato crescia alto em volta da casa e a pintura descascada dava um ar de filme de terror. A primeira coisa que pensei foi, não, isso não pode estar certo. Parei o carro na entrada e fiquei olhando para o lugar. Peguei meu celular e mandei uma mensagem, cheguei. Ele respondeu quase na hora, tô aqui dentro, entra, vou te mostrar o lugar.
Aquelas palavras me deixaram desconfortável, mas mais uma vez eu ignorei o sentimento. Enquanto eu pensava no que fazer, vi uma sombra passar rapidamente por uma das janelas. Meu coração disparou. É só ele, Rafa. Para de ser paranoica, pensei. Peguei o celular para ligar, mas a ligação foi direto para a caixa postal. Suspirei, olhei em volta e, com toda a coragem que eu tinha, abri a porta do carro e saí. A caminhada até a entrada parecia interminável. O silêncio ao redor era quase ensurdecedor, interrompido apenas pelo som do vento e alguns estalos de madeira velha. Toquei na maçaneta da porta que estava entreaberta e senti um calafrio subir pela minha espinha. Roberto! Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Não houve resposta. Tudo o que eu ouvia era o som do meu próprio coração batendo forte no peito. Foi aí que eu vi pela primeira vez algo que me fez querer correr dali. A parede da entrada tinha marcas estranhas, como arranhões, e no chão havia um rastro de algo escuro que parecia sangue seco. Meu instinto gritava para eu sair, mas a curiosidade era maior. Talvez ele esteja pregando alguma peça, pensei, tentando me convencer de que era tudo uma brincadeira boba. Entrei na casa devagar, cada passo ecoando no piso de madeira. O cheiro ali dentro era sufocante, uma mistura de mofo e algo que eu não conseguia identificar. A luz do dia mal entrava pelas janelas e o lugar era iluminado apenas por algumas velas espalhadas pelo chão. Aquilo não fazia sentido. Enquanto eu olhava em volta, notei que havia objetos estranhos por toda parte. Fotos antigas de pessoas que eu nunca tinha visto. Uma cadeira de madeira no meio da sala, com cordas amarradas ao redor e mais marcas na parede. Roberto? Chamei de novo, minha voz quase sumindo. E dessa vez ouvi algo. Passos. Passos pesados vindo do andar de cima. Meu corpo congelou. Algo não estava certo. Senti o celular vibrar no bolso e quando peguei, era uma mensagem da Letícia. Tá tudo bem? Esse lugar parece estranho. Meu dedo tremia enquanto tentava responder, mas os passos estavam cada vez mais perto da escada e eu sabia que precisava sair dali. Corri para a porta, mas antes de sair, algo me fez olhar para cima. Foi quando vi. Na escada estava um homem, mas ele não era o Roberto. Era um homem mais velho, talvez uns 60 ou 70 anos, com cabelos desgrenhados, uma roupa suja, e na mão ele segurava uma faca grande. Ele me encarava com um olhar vazio, quase como se estivesse me avaliando. Foi nesse momento que o pânico tomou conta de mim. Eu não pensei, só corri. Entrei no carro, tranquei as portas e liguei o motor com as mãos tremendo. Acelerei o mais rápido que pude, mas antes de sair completamente da propriedade, olhei pelo retrovisor e vi aquele homem parado na entrada, me observando enquanto eu fugia. Cheguei à delegacia quase sem fôlego. Entrei correndo e expliquei tudo para o policial no balcão. Tem um homem numa casa isolada, ele estava me esperando com uma faca, eu disse. Ele me levou para uma sala e pediu mais detalhes. Mostrei as mensagens que tinha trocado com o Roberto, o endereço e tudo mais. Eles começaram a investigar o número de telefone e foi aí que veio o primeiro choque. O número estava registrado no nome de um homem que já tinha antecedentes criminais por agressão e fraude. Não era o Roberto. Enquanto eles organizavam uma equipe para ir até o local, eu fiquei ali na delegacia, tremendo e tentando processar o que tinha acontecido. Tudo parecia um pesadelo. Algumas horas depois, os policiais voltaram. O homem tinha sido preso no local. Ele era um conhecido golpista que atraía mulheres para aquela casa, mas, dessa vez, as coisas tinham ido longe demais. Quando eles revistaram o lugar, encontraram algo que me deixou sem dormir por semanas. Uma sala no porão com cadeiras, correntes e fotos de mulheres. Ele tinha feito aquilo antes, e eu podia ter sido mais uma. Aquela experiência mudou minha vida. Nunca mais confiei em alguém tão facilmente. E hoje,
sempre escuto meus instintos. Estou aqui contando essa história para que vocês aprendam com o meu erro. Não ignorem os sinais e nunca aceitem ir para lugares isolados com alguém que vocês não conhecem de verdade. Porque às vezes, o monstro não é só parte de um filme, ele é real. Oi, tudo bem com você? Eu sou a Clara, vou direto ao ponto. O que vou contar aconteceu comigo e poderia acontecer com qualquer um. É uma história que ainda me tira o sono e me faz questionar tudo sobre as pessoas. Tudo começou quando o Gabriel, um colega de trabalho, me chamou para sair. Eu hesitei. Não era porque ele não era legal. Ele era incrível, um dos caras mais gentis que já conheci. Era por causa do Matheus, meu ex. O término tinha sido horrível e ele era o tipo de pessoa que não aceitava um não. Eu saí daquilo achando que estava livre, mas ele não parecia pronto para me deixar em paz. Matheus era intenso. Ele tinha esse jeito de transformar tudo em um jogo de poder. Se eu não atendesse uma ligação, ele aparecia. Se eu pedisse espaço, ele comprava presentes. Término. Para ele, isso era só uma palavra. Eu achava que ele tinha ido embora de vez. Mas algumas semanas antes do convite do Gabriel, coisas estranhas começaram a acontecer. Mensagens de números desconhecidos, flores na minha porta sem cartão e aquela sensação incômoda de que eu estava sendo observada. Mesmo assim, aceitei o convite. Eu precisava seguir em frente. Gabriel era leve, divertido. E por algumas horas, eu só queria esquecer o que era viver com medo. Na noite do encontro, enquanto escolhia o vestido que ia usar, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Você acha que eu não estou vendo? Meu coração gelou. Não precisava de assinatura. Eu sabia que era o Matheus. Respirei fundo, tentando ignorar aquilo. Eu já tinha mudado de número antes. E mudar de novo não parecia uma solução real. Tentei focar nos preparativos. Escolhi um vestido azul simples e uma maquiagem leve. Mas cada passo parecia uma batalha contra aquele medo constante. O pior é que, enquanto me arrumava, recebi outra mensagem. Ele não te conhece como eu. Ele nunca vai te amar de verdade. Meu corpo inteiro tremia. Ele sabia que eu tinha um encontro. Como? Na porta do meu apartamento, encontrei um buquê de flores. Não tinha bilhete, não precisava. As flores eram as favoritas do Matheus. Ele sempre usava isso como desculpa para me mostrar o quanto me conhecia. Eu quase liguei para o Gabriel para cancelar, mas sabia que se fizesse isso, estaria deixando o Matheus vencer. Então, saí. Na rua, olhei por cima do ombro várias vezes, mas ninguém parecia estar me seguindo. O medo viajou comigo até o restaurante. Gabriel estava na mesa mais próxima da janela, com aquele sorriso que parecia iluminar o lugar inteiro. Por alguns minutos, consegui respirar. Ele me cumprimentou com um abraço leve, e a conversa começou fluindo naturalmente. Ele falou sobre a infância dele, viagens que queria fazer, e até me fez rir quando contou uma história sobre uma reunião que deu errado no trabalho. Pela primeira vez em meses, senti algo parecido com normalidade, mas enquanto ele falava, algo me distraiu. No fundo do restaurante, perto da porta dos fundos, um homem sentado sozinho estava claramente olhando na nossa direção. Eu tentei ignorar, achando que era paranoia. Só que toda vez que eu olhava de canto de olho, lá estava ele, imóvel. O boné escondia parte do rosto, mas havia algo muito familiar nele. Gabriel percebeu minha distração. "Tá tudo bem?" perguntou com genuína preocupação. "Sim, só me perdi nos meus pensamentos." Menti, forçando um sorriso. Eu queria acreditar que era só coincidência. Talvez eu estivesse exagerando, mas no fundo sabia que não era. Depois do jantar, Gabriel insistiu em me acompanhar até o meu carro. Estava frio e o estacionamento do restaurante era assustadoramente vazio.
A cada passo, aquela sensação de estar sendo observada voltava, mais forte do que nunca. Você ainda está quieta, Gabriel comentou. Desculpa, é só cansaço. Menti de novo. Quando chegamos ao carro, ouvi passos atrás de nós. Gabriel percebeu também e parou, olhando por cima do ombro. Antes que pudesse reagir, uma voz ecoou no estacionamento. Clara! Eu congelei. Aquela voz, eu nunca esqueceria. Era o Matheus. Ele saiu das sombras com o mesmo boné, mas agora sem esconder o rosto. Ele parecia calmo, mas havia algo nos olhos dele que era completamente insano. Você achou que ia me trocar assim tão fácil? Perguntou, segurando um revólver na mão direita. Gabriel deu um passo à frente, levantando as mãos. Cara, você precisa se acalmar. Não tô falando com você, Matheus gritou, apontando a arma diretamente para ele. Matheus, por favor, não faz isso, implorei. Você é minha, Clara. Sempre foi, ele respondeu com um sorriso perturbador. Matheus começou a andar em círculos ao nosso redor, alternando o olhar entre mim e Gabriel. Você me traiu, Clara. Você me prometeu que seria para sempre. E agora eu vejo você com... Ele? Falou com desprezo. Gabriel tentou argumentar, mas Matheus o interrompeu apontando a arma. Sabe qual é o problema com caras como você? Acham que podem roubar o que não lhes pertence. Antes que eu pudesse reagir, Matheus puxou o gatilho. O tiro atravessou o peito de Gabriel, que caiu no chão com um gemido abafado. Não! Gritei correndo até Gabriel. Matheus deu alguns passos na minha direção, apontando a arma para mim agora. Você precisa entender, Clara, que eu fiz isso por nós, para te proteger. Ele não era bom o suficiente para você. Eu sabia que tinha que fazer algo. Então, entre lágrimas, comecei a falar. Matheus, você está certo. Ele não significava nada. Eu só estava tentando seguir em frente porque achei que era o que você queria. Ele parou confuso. Você ainda me ama? Ele perguntou, quase como uma criança insegura. Claro que amo. Menti, engolindo o pânico. Enquanto ele baixava a arma, ouvi sirenes ao longe. Alguém tinha chamado a polícia. Matheus percebeu também e entrou em pânico. Eu não vou pra cadeia, murmurou, apontando a arma para si mesmo. Eu tentei impedi-lo, mas era tarde demais. O som do tiro ecoou e ele caiu no chão. Quando a polícia chegou, eu estava ajoelhada no chão ao lado de Gabriel. Ele ainda respirava, mas estava inconsciente. Matheus estava morto. As semanas seguintes foram um borrão de interrogatórios, hospitais e sessões de terapia. Gabriel sobreviveu, mas carregará cicatrizes pelo resto da vida. Quanto a mim, ainda estou aprendendo a viver com o peso do que aconteceu. Hoje, conto essa história porque quero que você entenda. Sinais de controle e possessividade não devem ser ignorados. Se alguém não respeita seus limites, isso não é amor, é um alerta. Eu espero que minha experiência te ajude a enxergar essas bandeiras vermelhas antes que seja tarde demais. Oi, gente, vou ser bem direta, porque só de lembrar disso já me dá um arrepio. Meu nome é Ana, e o que eu vou contar agora não é só um relato, é um alerta. Foi uma das experiências mais assustadoras da minha vida. E até hoje eu agradeço por estar viva para compartilhar isso com vocês. Tudo começou quando minha amiga Carla decidiu que eu precisava sair da bolha. Ana, você está há meses sem conhecer ninguém, faz um perfil no aplicativo, vai dar certo, ela insistia. Eu nunca fui muito fã dessas coisas, mas depois de tanta pressão, cedi. E bom, conheci o Thiago. No começo parecia bom demais para ser verdade. Ele era simpático, engraçado, tinha umas tiradas ótimas. A gente trocou mensagens por algumas semanas e ele me convidou para jantar. Por que não, né? Pensei. Se não der certo, pelo menos eu ganho uma boa história para contar. Chegou o dia. Eu me arrumei toda.
Escolhi um vestido azul, bem simples, mas que eu adorava. Quando olhei no espelho, me senti bem, sabe? Ainda assim, tinha aquele nervosismo típico de primeiro encontro. Carla me mandou uma mensagem dizendo: manda a localização e me atualiza o tempo todo, hein? Ri, mas fiz o que ela pediu. Precaução nunca é demais. Quando cheguei no restaurante, lá estava ele, de pé na entrada. Ele sorriu e, confesso, parecia um príncipe saído de um filme. Alto, bem arrumado, barba por fazer. Até aí, tudo bem. Ele foi super gentil, puxou a cadeira para mim e a conversa começou fluindo. Mas o que era para ser o começo de uma noite agradável virou meu pior pesadelo. No início, Tiago parecia perfeito. Ele fez umas piadas sobre como aplicativos de namoro eram estranhos e eu ri junto, relaxando aos poucos. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. No meio da conversa, ele começou a falar sobre ex-namoradas. Até aí, ok, todo mundo tem um passado. Mas o jeito que ele falava, gente, era diferente. Elas nunca ficaram muito tempo na minha vida, sempre desapareciam assim do nada. Ele disse, enquanto mexia no guardanapo. Eu ri nervosa, achando que era uma piada esquisita. Mas ele ficou sério. As pessoas dizem que sou intenso demais. Talvez isso assuste. Na hora, aquilo acendeu uma luz vermelha. Mas o pior foi quando notei as marcas nas mãos dele. Eram arranhões, alguns até pareciam recentes. Eu quis perguntar, mas me segurei. Talvez ele tenha um gato, pensei, tentando acalmar minha mente. Só que a partir daquele momento, minha intuição não me deixava mais em paz. Tiago começou a me observar de um jeito estranho, como se tentasse ler meus pensamentos. Eu me mexia na cadeira, desconfortável, enquanto ele falava sobre como odiava ser mal interpretado pelas pessoas. Elas sempre acham que sou o vilão da história, mas não sabem metade do que passei, disse, olhando fixamente nos meus olhos. A essa altura, eu só queria sair dali. Peguei meu celular discretamente e mandei uma mensagem para Carla. Algo tá errado. Me liga em 10 minutos. Tiago percebeu, claro. Ele inclinou a cabeça como quem tenta descobrir o que você está fazendo e sorriu de um jeito que me deu calafrios. Tá tudo bem? Parece tensa, ele perguntou com um tom de preocupação que parecia falso. Respondi que era só cansaço, mas por dentro eu já estava criando um plano para sair dali o mais rápido possível. O problema é que Tiago não ia deixar isso acontecer tão fácil. Pessoal, eu nunca fui de acreditar muito nessa coisa de intuição. Mas naquele momento, algo dentro de mim gritava para eu sair correndo dali. Só que como fazer isso sem levantar suspeitas? Ele já tinha notado que eu estava desconfortável e parecia diferente. Não era mais o cara charmoso e tranquilo das mensagens. A conversa foi ficando pesada. Tiago começou a falar sobre como ele não confiava nas pessoas e como achava que todo mundo queria passar a perna nele. Cada palavra dele parecia carregada de rancor. E eu, tentando manter a calma, só concordava com um aceno de cabeça sem querer provocar. Foi então que ele pegou minha mão. Gente, eu juro, foi como levar um choque. A mão dele estava gelada e o aperto era firme demais. Ele sorriu e disse, você é diferente, mas espero que não me decepcione. Eu só conseguia pensar, decepcionante? Como assim? A gente mal se conhece. Meu celular vibrou na mesa. Era Carla, como eu tinha pedido. Peguei o telefone rápido, mas antes que eu pudesse atender, Tiago segurou minha mão de novo. Você parece distraída. Isso é falta de educação, sabia? Ele ainda estava sorrindo, mas o tom era ameaçador. Não era mais um encontro, era um jogo de controle. Desculpa, é só minha amiga me perguntando onde tô. Menti, tentando parecer calma. Ele soltou minha mão devagar, mas continuou me encarando como se tentasse me desafiar. Eu disse para Carla que estava tudo bem, mas pedi com um tom disfarçado de brincadeira que ela ficasse de olho. Enquanto falava, minha mente trabalhava a 1000 por hora.
Eu precisava de uma saída, mas ele estava atento a cada movimento meu. Eu mal podia mexer o celular ou levantar sem que ele seguisse meus passos com os olhos. Foi aí que percebi, Tiago não era só estranho, ele era perigoso. Quando achei que as coisas não podiam piorar, ele inclinou o corpo sobre a mesa, ficando mais perto de mim. Você não está pensando em ir embora agora, né? Ainda temos tanto para conversar. Aquelas palavras soaram como uma ordem. Não era um pedido, era uma ameaça disfarçada. Eu engoli seco e forcei um sorriso. Claro que não, só estou um pouco cansada hoje. Talvez a gente possa continuar outra hora. Mas ele não aceitou. Não. A noite está só começando. Vem comigo, quero te mostrar uma coisa, ele disse, se levantando e apontando para a saída do restaurante. Eu não queria ir, mas não sabia o que fazer. Estava apavorada, mas ele parecia decidido. A pressão que ele exercia era surreal. Eu me levantei devagar, tentando parecer tranquila, enquanto minhas mãos tremiam. Minha cabeça repetia: fique calma, só fique calma. Quando chegamos na porta, ele pegou meu braço com força. Entra no carro, vai ser rapidinho. Eu olhei em volta, esperando que alguém notasse, mas o restaurante estava cheio de casais distraídos. Ninguém parecia perceber o que estava acontecendo. Eu tentei recusar, dizendo que tinha que ir para casa, mas ele apertou meu braço ainda mais. Não faz cena, entra no carro. O tom de voz dele era baixo, mas carregado de raiva. Sem escolha, obedeci. Minha mente estava a mil. Eu sabia que precisava pensar rápido, ou algo muito ruim podia acontecer. Assim que sentei no banco do passageiro, ele trancou as portas. E foi aí que eu entendi, eu estava completamente nas mãos dele. Gente, eu não sei nem descrever o que estava passando na minha cabeça naquele momento. Meu coração parecia que ia explodir e eu tinha que segurar as lágrimas para não mostrar o quanto eu estava apavorada. Tiago dirigia em silêncio, mas de vez em quando lançava olhares rápidos para mim, como se estivesse me estudando. Eu sabia que não podia entrar em pânico. Precisava de um plano. Observei tudo, o caminho, as ruas, o movimento das pessoas do lado de fora. Foi quando percebi que ele estava indo para o lado oposto da minha casa. Tentei disfarçar e perguntei: a gente está indo para onde? Ele respondeu, seco: você vai ver. Aquela resposta foi o suficiente para eu entender que não tinha como esperar mais. Eu precisava agir, e rápido. Naquele momento, a única coisa que me veio à cabeça foi a porta do carro. Ele não tinha trancado as janelas. Era a minha chance. Respirei fundo, tentando parecer calma, mas minha mão já estava no trinco da porta, pronta para agir. Esperei ele diminuir a velocidade ao passar por um cruzamento movimentado. O barulho das pessoas e dos carros lá fora era a minha única esperança. Assim que ele diminuiu, puxei o trinco com força e me joguei para fora. A queda foi dura. Senti meu joelho raspar no asfalto e minha cabeça girou por alguns segundos. Mas não deu tempo nem de sentir dor. As pessoas ao redor começaram a gritar. Algumas correram para me ajudar. Tiago freou o carro com tudo, mas quando percebeu a multidão se formando ao meu redor, ele acelerou e desapareceu. Fui ajudada por um senhor que estava passando. Ele me levantou enquanto eu tremia, sem conseguir dizer uma palavra. Você tá bem, menina? O que aconteceu? Eu só consegui responder. Ele tentou me levar, aquele homem. E comecei a chorar. Me levaram direto para uma delegacia. Eu estava machucada, mas o medo era maior que a dor. Contei tudo para os policiais, o restaurante, o comportamento dele, o que ele disse, as marcas nas mãos, tudo. Eles me ouviram com atenção, mas o problema era que eu não sabia o suficiente sobre ele. Tiago não era o nome verdadeiro, e o número dele já não funcionava mais. Ele tinha sumido sem deixar rastro. O policial mais experiente me disse: infelizmente esses casos são complicados, mas vamos investigar. Seu depoimento pode ajudar outras vítimas no futuro. Eu queria acreditar.
Mas a verdade é que Tiago podia estar em qualquer lugar. Talvez até planejando fazer isso com outra pessoa. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Eu tinha medo de sair de casa, de atender o telefone, até mesmo de olhar pela janela. Carla ficou do meu lado o tempo todo, me ajudando a superar o trauma. Foi ela quem sugeriu que eu falasse sobre isso publicamente, para alertar outras mulheres. Demorou um tempo até eu criar coragem. Quando finalmente compartilhei minha história online, recebi mensagens de várias pessoas. Algumas diziam que já tinham passado por situações parecidas. Outras agradeciam pelo aviso. Isso me deu força. Eu não queria que mais ninguém passasse por isso. Mesmo assim, o Tiago nunca foi encontrado. Às vezes me pego olhando por cima do ombro, com medo de que ele apareça de novo. Mas sabe o que é pior? A ideia de que ele pode estar lá fora, livre, tentando fazer isso com outra pessoa. Eu tô contando isso aqui no canal porque quero que vocês saibam que a gente nunca deve ignorar nossa intuição. Se algo parece errado, provavelmente está. E por favor, fiquem atentos. O mundo tá cheio de pessoas que se fazem de perfeitas, mas escondem monstros por trás de um sorriso. Depois de tudo o que aconteceu, eu passei a ver o mundo de um jeito diferente. E, gente, sério, eu não quero assustar vocês, mas a verdade é que às vezes o perigo está onde a gente menos espera. Tiago não era um estranho qualquer. Ele sabia exatamente como parecer perfeito, como te fazer baixar a guarda. E isso é o que mais me assusta. Ele não só conseguiu me enganar, mas provavelmente já fez isso com outras mulheres. Eu ainda me pergunto, o que teria acontecido se eu não tivesse conseguido fugir? Eu tento não pensar nisso, mas às vezes os pensamentos vêm e eles me congelam por dentro. É por isso que eu decidi falar, porque se eu puder evitar que uma única pessoa passe por algo parecido, já vale a pena. Depois daquela noite, muita coisa mudou para mim. Eu me tornei muito mais cuidadosa. Não vou mentir. Perdi um pouco da minha confiança nas pessoas e levaram meses até eu me sentir segura de novo. Não foi fácil, mas eu aprendi a ouvir meu instinto. E se tem uma coisa que eu quero que vocês levem dessa história, é isso. Confiem na sua intuição. Hoje, eu vejo minha experiência como um aviso que eu precisava dar para outras pessoas. Não é sobre viver com medo, mas sobre estar atento aos sinais. Se alguém te faz sentir desconfortável, estranho, ou se algo parece fora do lugar, não ignore. Não importa se a pessoa parece legal ou se você acha que está exagerando. A sua segurança vem primeiro. Tiago ainda está por aí, e isso é o que me deixa acordada à noite. Mas ao mesmo tempo, eu sei que não posso viver presa ao medo. Minha história está aqui para vocês agora, e eu espero que sirva como uma bandeira vermelha, um alerta, para que ninguém tenha que passar pelo que eu passei. Então, se vocês gostaram dessa história e querem ouvir mais relatos como esse, já sabem, né? Deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que precisa ouvir. Porque no fim das contas, a gente nunca sabe quem pode estar vivendo um pesadelo em silêncio. Fiquem atentos e, principalmente, fiquem seguros. Obrigada por me ouvirem. E lembrem-se, a gente nunca sabe o que realmente está por trás de um sorriso. Oi, pessoal do Diário de Terror. Antes de começar, quero dizer que sou fã do canal há alguns meses. Sempre achei fascinante ouvir os relatos de vocês, mas confesso que nunca pensei que estaria aqui contando o meu. É estranho, sabe? Reviver tudo isso ainda me dá um frio na barriga, mas acho que compartilhar pode me ajudar a superar. Bom, meu nome é Mariana, tenho 32 anos e minha história aconteceu há alguns meses. Era para ser só mais um encontro como qualquer outro, mas acabou se tornando um dos dias mais assustadores da minha vida. Tudo começou quando conheci o Rafael no Tinder. Ele era
perfeito demais para ser verdade. Sabe aquele tipo de cara que parece ter saído de um filme? Bonito, simpático, e a gente parecia combinar em tudo. Falamos sobre música, filmes, viagens e até sobre lugares que sonhávamos conhecer. Eu fiquei encantada e depois de algumas semanas de conversa, ele sugeriu que nos encontrássemos. Claro que eu topei. Marcamos numa cafeteria aconchegante aqui da cidade, um lugar bem movimentado, porque, né, a gente sempre tem que ter aquele cuidado básico. No dia, eu estava tão nervosa que troquei de roupa umas 10 vezes antes de sair de casa. Escolhi algo casual, mas arrumadinho, e saí com o coração a mil. Cheguei lá uns 15 minutos antes do combinado. Pedi um café para disfarçar o nervosismo e fiquei olhando o movimento enquanto esperava. Eu conferia o celular a cada 2 minutos, tentando não parecer desesperada. O tempo passava e o Rafael não chegava. 10 minutos, 15. Eu comecei a achar que tinha levado um bolo. Foi então que um entregador de moto entrou na cafeteria. Ele estava com um capacete preto, daqueles que cobrem quase todo o rosto, e segurava um envelope branco. Ele veio direto na minha direção e meu coração disparou. "Você é a Mariana?" Ele perguntou com uma voz grave. Eu assenti, meio confusa, e ele me entregou o envelope. "É do Rafael", disse, antes de sair rápido, sem nem esperar por gorjeta ou algo assim. Fiquei ali, parada, segurando aquele envelope, sem saber o que pensar. Minha cabeça começou a criar 1000 teorias. Talvez fosse algum tipo de surpresa romântica, sabe? Algo fofo, diferente. Mas ao mesmo tempo, algo parecia errado. Eu sentia isso no fundo do meu estômago. Abri o envelope com as mãos tremendo. Dentro tinha um pedaço de jornal dobrado e uma folha de papel escrita à mão. Primeiro, olhei o jornal. Era uma notícia de 7 anos atrás, sobre um acidente de moto fatal. E ali, bem no centro da página, estava a foto do Rafael. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Olhei de novo, tentando entender. Era ele. O mesmo sorriso, os mesmos olhos. Rafael estava morto há anos. Naquele momento, eu mal conseguia respirar. Era como se tudo ao meu redor tivesse ficado em silêncio, sabe? Eu só conseguia olhar para aquele pedaço de papel, tentando encontrar uma explicação lógica. Tipo, isso só podia ser uma pegadinha ou sei lá. Mas quem faria uma coisa dessas? Foi aí que lembrei da folha escrita à mão, que também estava no envelope. Com a mão tremendo, peguei o papel e comecei a ler. Era uma carta. E sério, aquilo me deixou ainda mais confusa. A pessoa dizia que estava usando as fotos do Rafael para criar um perfil falso no Tinder, que se sentia culpada por ter me enganado, mas que não tinha coragem de me encontrar pessoalmente. Pedia desculpas e dizia que nunca teve a intenção de me machucar. "Desculpa?", eu sussurrei para mim mesma, quase rindo de nervoso. Como alguém faz uma coisa dessas e acha que um pedido de desculpas resolve? Eu estava me sentindo exposta, usada. E para ser bem sincera, comecei a ficar com medo de verdade. Quem era essa pessoa? Por que escolheram justamente a foto de alguém que já morreu? E o pior, como sabiam que eu estaria ali naquele dia e horário? Era como se estivessem me vigiando. Olhei em volta, tentando encontrar algum rosto suspeito. Será que o entregador sabia de algo? Mas ele já tinha ido embora. De repente, parecia que todo mundo na cafeteria estava me encarando. Eu precisava sair dali, mas ao mesmo tempo queria respostas. Peguei meu celular e abri o Tinder. O perfil do Rafael ainda estava lá, então mandei uma mensagem. Algo simples, direto. "O que está acontecendo? Quem é você de verdade?" Esperei. 5 minutos, 10. Nenhuma resposta. Tentei ligar, mas a chamada não completava. E aí, do nada, o perfil desapareceu. Sumiu, como se nunca tivesse existido. Eu fiquei ali, olhando para a tela do celular, com uma mistura de raiva e desespero. Não sabia se chorava ou se jogava o telefone na parede.
decidi que não dava para ficar parada. Saí da cafeteria quase correndo e fui para o meu carro. Enquanto caminhava, sentia como se tivesse alguém atrás de mim. Cada som, cada movimento parecia suspeito. Uma moto passou por mim na rua e eu quase gritei, mas era só um cara qualquer entregando comida. Quando finalmente entrei no carro, tranquei as portas e comecei a chorar. Não era só tristeza, era medo. Eu não sabia quem tinha feito isso, mas essa pessoa sabia onde eu estaria, sabia meu nome, e isso era assustador demais. Liguei o carro e fui direto para casa, sem olhar para trás. De volta em casa, tudo parecia diferente. Meu lugar seguro não parecia tão seguro assim. Eu travei todas as portas e janelas e até fechei as cortinas, como se isso fosse me proteger. Depois, sentei no sofá com um envelope na mão, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas não havia lógica. Nada fazia sentido. Depois de chegar em casa e me trancar, eu fiquei pensando no que fazer. Eu podia simplesmente esquecer tudo, tentar seguir em frente, mas ao mesmo tempo, a sensação de que algo ainda estava errado não me deixava. Sabe aquela paranoia que fica grudada na sua cabeça? Eu ficava olhando para a janela, esperando ver alguém parado lá fora, me observando. Chequei o Tinder de novo, mas como eu disse, o perfil tinha sumido. Naquela noite eu nem consegui dormir direito. Cada barulho me fazia pular da cama, meu coração disparado. E pior, eu comecei a me questionar. Será que eu mesma estava exagerando? Talvez fosse só um idiota usando o Tinder de um jeito tosco, sem pensar nas consequências. Mas ao mesmo tempo, e se não fosse só isso? E se essa pessoa realmente estivesse me observando? No dia seguinte, eu tomei uma decisão: excluir o Tinder. Não só o app, mas a minha conta inteira. Depois do que aconteceu, eu não queria mais nem pensar em namoro online. Também liguei para minha melhor amiga, a Júlia, e contei tudo. Ela é daquelas pessoas que conseguem manter a calma, mesmo nas situações mais bizarras. Ela me ouviu, disse que era bom eu ficar alerta, mas que provavelmente era só alguém querendo chamar a atenção. Os dias passaram e as coisas começaram a voltar ao normal. Eu ainda ficava meio desconfiada quando via uma moto na rua ou quando sentia que alguém estava me olhando, mas nada realmente aconteceu. Até que veio a mensagem. Era uma noite tranquila, umas 2 semanas depois do ocorrido. Eu estava no sofá vendo uma série tentando relaxar. Meu celular vibrou. Era um número desconhecido. A mensagem dizia: "Oi, Mariana, desculpa por tudo, espero que você esteja bem." Meu corpo gelou. Aquela sensação de segurança que eu estava começando a recuperar simplesmente desapareceu. Não tinha nome, não tinha contexto, mas eu sabia que era a mesma pessoa. Sabia. Minha primeira reação foi bloquear o número. Mas depois eu comecei a pensar: será que bloquear seria suficiente? Será que essa pessoa não encontraria outro jeito de me contatar? Ou pior, de aparecer na minha vida de novo? Minha cabeça entrou num loop de pensamentos ruins. Passei o resto da noite andando pela casa, checando as janelas, me sentindo observada de novo. No dia seguinte, eu decidi que precisava colocar um ponto final nisso, pelo menos para minha paz de espírito. Com o apoio da Júlia, fui à delegacia. Contei tudo, mostrei o envelope, a carta, a notícia do jornal e até a mensagem que tinha recebido. Eles disseram que iam investigar, mas, sinceramente, não sei se algo foi feito de verdade. Para mim, o mais importante era sentir que eu estava tomando alguma atitude, que não estava deixando essa pessoa me controlar pelo medo. Hoje, meses depois, eu ainda penso no que aconteceu. Não sei quem era, não sei quais eram suas intenções, mas sei que aquilo me deixou marcas. Marcas que eu carrego até agora. Não foi só um encontro que deu errado. Foi um lembrete de como a gente pode estar vulnerável e nem perceber. Se vocês estão me ouvindo e usam aplicativos de namoro, por favor, tomem cuidado. Prestem atenção nos detalhes. Eu não quero assustar ninguém,
mas quero que vocês aprendam com o meu erro, porque no fim das contas é melhor desconfiar e estar errado do que confiar na pessoa errada. E é isso. Essa foi minha história. Obrigada por me ouvirem. Espero que ajude alguém. E olha, se vocês gostaram ou já passaram por algo parecido, comenta aí, quero saber. Até a próxima, pessoal. Fiquem seguros. Oi, pessoal. Antes de começar, deixa eu explicar uma coisa. Eu não sou de assustar fácil. Sempre fui do tipo que resolve as coisas na base do tá tudo bem. Mas o que eu vivi semanas antes do último dia dos namorados me fez questionar cada escolha minha. Eu vou contar isso porque acho que pode ser um alerta para muita gente. Tudo começou de um jeito bem bobo. Um dia, eu desci para pegar a correspondência e no meio das contas e propagandas tinha um envelope cor-de-rosa. Dentro, um bilhete. Era algo como: você é a mulher mais linda que já vi. Espero te encontrar um dia. Sem assinatura. Só isso. Achei engraçado. Pensei que era uma brincadeira ou um erro. Talvez o vizinho tivesse mandado para alguém e caiu na minha caixa. Guardei o bilhete e não dei muita bola. Mas aí veio o segundo e o terceiro. Depois o quarto, sempre com mensagens bonitinhas e presentes pequenos. Uma vez foi uma rosa, outra vez uma caixinha com bombons. No começo, eu admito, era até legal. Quem não gosta de receber atenção, né? Só que as cartas começaram a mudar. O jeito que ele escrevia me deixou inquieta. Tipo, tinha coisas que ninguém deveria saber, como a cor da blusa que usei numa terça-feira, ou o fato de eu ter saído para correr bem cedo no domingo. Isso me deu um arrepio. Como assim ele sabia disso? Contei para minha amiga Clara, e ela riu achando que eu estava exagerando. Ai, Maria, para! É só um admirador. Dá para ver que ele tá na sua, menina. Relaxe! Só que para mim já não tinha mais graça. Era como se alguém estivesse me observando o tempo todo. Aí veio o convite. Uma das cartas dizia assim: quero muito te conhecer. Vamos nos encontrar no Parque Central, sábado às 16 horas. Prometo que vou te surpreender. E aí, o que você faria? Eu pensei 1000 vezes antes de decidir. Clara disse que eu era louca por cogitar ir. Vai que é um doido, Maria. Mas sei lá, eu precisava entender quem era esse cara. Eu queria respostas. E bom, eu avisei a Clara: se eu não te ligar até às 18 horas, me busca com a polícia. Foi meio na brincadeira, mas eu estava falando sério. Chegou o sábado e eu estava com um nó na barriga. Escolhi uma roupa básica, jeans e camiseta, só para não parecer que eu estava esperando algo demais. Quando cheguei no parque, fiquei procurando alguém que tivesse cara de admirador secreto. Só que todo mundo parecia normal. Foi então que ele apareceu. Era um homem comum, talvez uns 35 anos, cabelo bem cortado, uma camisa social azul clara e um sorriso grande demais para o meu gosto. Ele disse: oi, Maria. Só isso. Como se a gente já se conhecesse há anos. E eu sorri, meio sem jeito, tentando decifrar quem ele era. Sentamos num banco e ele começou a conversar. No começo parecia tudo normal. Ele falou como me achava especial, como eu tinha um jeito diferente das outras pessoas, mas de repente a conversa mudou. Ele disse: sabe, eu amo quando você canta na cozinha. Aquela música sertaneja que você gosta tanto é linda. Eu paralisei. Como ele sabia disso? Eu moro sozinha. Ninguém poderia saber que eu canto enquanto lavo a louça. Meu coração começou a acelerar. E ele continuou, como se não tivesse dito nada estranho. E aquela xícara azul com estampa de flores que você usa todas as manhãs? É tão fofa. Combina com você. Eu engoli seco. Era como se ele estivesse dentro da minha casa. A minha vontade era sair correndo. Mas eu sabia que qualquer movimento precipitado podia piorar tudo. Então, fingi um sorriso. Disse que precisava ir ao banheiro. E assim que ele assentiu, levantei e fui direto para o portão do parque.
A primeira coisa que fiz foi pegar o celular e ligar para Clara. Tremendo, expliquei o que tinha acontecido e pedi para ela chamar a polícia. Ela me pediu calma e disse que já estava a caminho. Eu não sabia o que esperar, mas naquele momento tinha certeza de que algo muito errado estava acontecendo. Quando cheguei em casa, minhas pernas estavam bambas. Fechei a porta com tanta força que o barulho deve ter assustado os vizinhos. Minha respiração estava rápida, eu não conseguia pensar direito. O que ele tinha dito não saía da minha cabeça. A música, a xícara, os detalhes da minha vida. Como ele sabia disso tudo? Enquanto esperava a Clara e a polícia, comecei a revisar mentalmente cada coisa que eu tinha feito nos últimos meses. Será que tinha deixado alguma janela aberta? Será que ele instalou uma câmera na minha casa? Minhas mãos tremiam enquanto eu puxava as cortinas e trancava cada porta e janela, mesmo sabendo que provavelmente já era tarde demais. Clara chegou primeiro. Assim que abri a porta, desabei no choro. Ela me abraçou e disse: "Calma, a polícia já está vindo. Vai ficar tudo bem." Mas no fundo, eu sabia que não tinha mais volta. Alguém tinha cruzado o limite da minha privacidade e eu não fazia ideia de como. Quando os policiais chegaram, contei tudo, desde as cartas até o encontro no parque. Eles fizeram várias perguntas, pegaram as cartas e os presentes como evidência e disseram que iam investigar. Um dos policiais sugeriu que eu instalasse câmeras em casa e mudasse minha rotina, porque pessoas assim costumam agir quando sabem exatamente onde e quando você estará. E evite ficar sozinha por enquanto, ele disse, me olhando sério. Nos dias seguintes, o silêncio foi ensurdecedor. Eu não recebia mais cartas nem presentes, mas isso não me trouxe alívio. Pelo contrário, cada barulho na rua, cada carro que passava devagar pela minha janela, me fazia pular. Eu mal conseguia dormir. Ficava imaginando ele do lado de fora, observando, esperando o momento certo para aparecer de novo. A polícia não tinha novidades. Essas coisas demoram, eles disseram, mas o tempo não era meu aliado. Minha mente estava em frangalhos. Foi aí que Clara me convenceu a procurar uma terapeuta. No começo, eu achei que era bobagem, mas honestamente, eu estava tão cansada de ter medo que aceitei. As sessões foram difíceis. Ter que reviver cada detalhe me fazia sentir vulnerável de novo. Mas aos poucos comecei a entender que eu não era culpada pelo que aconteceu. A terapeuta me ajudou a transformar aquele medo em força. Ela dizia: "Você sobreviveu. Isso mostra que você é mais forte do que pensa." Com o tempo, fui recuperando pedaços de quem eu era antes. Comecei a instalar câmeras, mudei o caminho para o trabalho e até comprei um cachorro, o Thor. Ele virou meu parceiro de vida e meu alarme pessoal, sempre atento a qualquer coisa fora do normal. Mas vou ser sincera com vocês, o trauma nunca vai embora completamente. Até hoje, fico desconfiada de qualquer mensagem ou bilhete. Fico olhando por cima do ombro, principalmente em lugares públicos. Esse tipo de coisa marca, sabe? Se eu pudesse deixar um recado para quem está assistindo, seria esse: confiem nos seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente tá. Não ignore os sinais. E, acima de tudo, cuidem da sua segurança. Eu tive sorte de sair dessa história viva e inteira, mas nem todo mundo tem a mesma chance. Obrigada por ouvirem minha história. Espero que ela sirva de alerta para vocês. E, se quiserem saber mais relatos como esse, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, vocês ficam por dentro de todas as histórias reais que a gente traz aqui no Diário de Terror. Até a próxima. E se cuidem.